Bem-vindo, eu sou Jorge Arbona, artista circense internacional, percorri diversos países atuando profissionalmente com a minha especialidade, que é parada de mão, e criei esse canal com o intuito de ajudar você a se desenvolver nessa arte. Bom, a parada de mão tem alguns requisitos básicos. É interessante a gente desenvolver esses requisitos antes de tentar fazer a parada de mão, porque assim a gente ganha tempo, o nosso corpo já vai estar mais ou menos preparado. Os requisitos são basicamente flexibilidade e fortalecimento. Flexibilidade é de suma importância para que você consiga reproduzir uma boa técnica. Com uma boa flexibilidade, principalmente de ombros, você consegue se alinhar mais os seus braços com o resto do seu corpo. Isso deixa a sua parada de mão, além de mais esteticamente mais bonita, também mais fácil para você. Você não faz tanto esforço fazendo a parada de mão, uma vez que ela está alinhada. Bom, os tipos de exercício de alongamento são vários, tem muitos tipos, e quanto mais diversidades de flexibilidade você tiver no ombro, melhor. Você pode fazer todos os tipos de alongamento que você conhecer para o ombro, mas eu vou passar aqui um que eu considero essencial. Ele é bem simples, mas eu considero fundamental para a parada de mão, para a flexibilidade específica de parada de mão, tá? Então, ele é bem simples, olha, você vai apoiar os seus braços em algum lugar e abaixar o seu tronco. Vou deixar um pouquinho aqui. Vai abaixar o seu tronco. Mas atenção, ó, não é para alongar a coluna junto, a gente vai focar só no ombro. Então, o que é? A gente vai tentar deixar a nossa coluna o mais reta possível, sem arquear, sem empinar a bunda. A gente vai deixar reto. A gente vai empurrar o ombro como se estivesse fazendo na parada de mão. Vamos empurrar o ombro. Se der para a gente rotacionar nossas escápulas, fechar as escápulas, melhor ainda, tá? E vai permanecer nessa posição pelo menos 20 segundos, tá? É bem simples, você pode fazer antes de treinar, depois de treinar, ou em momentos, enfim, tanto faz o momento que você vai fazer. É importante você ter uma certa regularidade nesse alongamento para você ir desenvolvendo aos poucos, porém constantemente. Sobre o alinhamento de parada de mão, eu fiz um vídeo específico para isso, mas para o vídeo não ficar tão longo aqui, basta dizer que quanto mais você fazer uma intenção de crescimento mais alto possível, como se um cabo de aço estivesse te puxando, melhor, mais alinhado você vai ficar. De novo, o mesmo exemplo eu sempre dou, o mesmo exemplo como se estivesse de pé. Se você tem, por exemplo, hiperlordose, hipercifose, os ombros para dentro, tudo bem, você pode fazer um esforço de arrumar a coluna, tal, mas se você fizer uma intenção de crescer todo o seu corpo, automaticamente, consequentemente, na verdade, a sua coluna vai se endireitar, a sua hiperlordose vai se corrigir, sua cifose também, os seus ombros vão para o lugar, entendeu? Então é basicamente a mesma coisa na parada de mão. Se você pensar em muitas técnicas, não, do que isso, aquilo, quadril e tal, fica difícil depois focar no equilíbrio. Então basta você pensar que você deve crescer o mais alto possível, empurrando os ombros o máximo possível, tá? Esse exercício de flexibilidade ajuda essa questão dos ombros. E o resto, basta essa intenção de crescer, você já vai dar um grande passo aí do alinhamento, tá bom? Sobre o fortalecimento, eu vou dizer a mesma coisa que a flexibilidade, tem vários exercícios. Eu já postei alguns vídeos aqui demonstrando alguns desses exercícios, mas se eu fosse enfatizar um único exercício, seria aquele que o praticante escala a parede com os pés. Você sobe e desce. Esse exercício fortalece os ombros, fortalece o abdômen. É bem legal esse exercício. Você pode fazer quantas vezes você aguentar. Se tiver muito fácil esse exercício aí, sei lá, se estiver subindo e descendo 20 vezes, significa que você já tem um preparo físico requerido para fazer uma parada de mão simples, ou seja, uma parada de mão com as duas mãos. Lembrando também que todo fortalecimento de ombros e abdômen, região toda do abdômen, oblíquos, lombar, são bem-vindos. O abdômen está no nosso centro,
Então, se o nosso centro estiver mole, todo o nosso corpo se desestrutura. Então, todo tipo de abdominal pro oblíquo, lateral, lombar, todos esses exercícios são muito úteis para a parada de mão. Bom, sendo requeridos esses requisitos básicos, a próxima etapa é você adquirir uma noção de espaço, uma consciência corporal nessa nova posição da parada de mão. O exercício mais eficiente é com o auxílio da parede. Você só precisa se certificar de que a parede que você vai utilizar é uma parede reta, verticalmente falando, e você vai fazer um movimento parecido com o exercício que eu passei de escalar a parede, vai ficar totalmente alinhado com a parede, e a única região do seu corpo que vai encostar na parede vai ser a ponta dos seus pés. Então você vai tirar a ponta dos pés da parede, mantendo todo o seu corpo exatamente na mesma posição. Isso significa que você vai estar alinhado. Tenta lembrar de tudo aquilo que eu falei, de se manter esticado o mais alto possível. E caso você perca o equilíbrio e volte para a parede, você recomeça o exercício. Bom, adquirir então um certo controle nesse exercício que eu passei da parede, o praticante pode começar a tentar fazer a parada de mão sem o auxílio da parede. E para isso agora ele vai ter que começar a treinar a transição da fase onde ele está de pé para a parada de mão e parar nesse ponto. Então ele vai ter que aprender o chute, que a gente fala, né? É o chute para a parada de mão. Isso é bem difícil para algumas pessoas, porque elas tentam dar esse chute colocando a mão muito longe do corpo, então o chute tem que ser muito forte e acaba perdendo assim a precisão da força do chute. Você não precisa fazer tanta força, na verdade, só precisa fazer a força certa. Então, se você colocar sua mão mais próxima do seu corpo, vai facilitar bastante. Para quem tem medo, eu fiz um vídeo específico para isso também. Mas vale dizer aqui que é importante que você tenha um certo domínio para fazer pelo menos uma estrela. Porque caso você faça a parada de mão sem a parede e passe, você vai fazer um movimento parecido com a estrela para não cair de costas. Vai tirar uma mão, colocar ela do lado e girar o corpo para encostar o pé no chão. Então é mais ou menos como uma estrela, tá bom? Para quem acha difícil fazer esse chute direto com a parada de mão, você pode fazer um exercício que a gente chama de tesoura. Você vai só até metade do caminho e vai trocar de perna. Aí vai jogar com a outra perna até metade do caminho e trocar de perna. E assim até você ir pegando confiança para você jogar a perna, ir um pouquinho além até chegar na posição da parada de mão e a outra perna vai acompanhar. É importante dizer aqui que o seu corpo deve manter a contração desde o começo do movimento. Então, desde o momento que você coloca a mão no chão e tira o pé, você já tem que começar a fazer uma contração no seu corpo, ativar os seus ombros, suas escápulas, seu abdômen. Não adianta você só fazer força depois que chega na parada de mão, aí vai ser tarde demais. Além de que quando a gente faz força, a gente contrai os músculos, a gente tem mais consciência desse músculo. Então a gente consegue sentir melhor onde cada coisa está, onde está a nossa perna, para onde ela tem que ir e etc. Bom, então é isso, eu passei por todas as etapas para se adquirir a parada de mão superficialmente, mas eu vou sempre postar novos vídeos se aprofundando em cada uma delas. E se você tem interesse em se desenvolver a um nível mais elevado da parada de mão, me envia uma mensagem, vou deixar o contato aqui na descrição e a gente faz um treinamento exclusivo, específico para o seu objetivo. Eu sempre fui apaixonado por parada de mão, então há 10 anos atrás eu comecei a treinar. Tinha muita força de vontade, muita determinação, mas também um grande obstáculo, como treinar. Então eu tive que descobrir o caminho sozinho. Isso me fez levar mais do que o triplo do tempo, além de ter me machucado muitas vezes. Foi por isso que agora que eu sei, eu criei um curso do zero à parada de uma mão, para ajudar pessoas que também têm interesse em atingir um alto nível nessa arte. Neste curso eu desenvolvi uma metodologia simples e direta, mas que também não deixa de ser trabalhosa, para se alcançar a maestria. Além de transmitir também todas as medidas preventivas de lesões, para que você não tenha esse tipo de problema no seu treinamento. Tudo isso a partir do zero, passo a passo. Tudo que você vai precisar é de disciplina e tempo para fazer os treinamentos que já vão estar prontos para você, no seu nível. Então, se você quer se tornar um mestre na arte do hand balance, te espero no meu curso do zero à parada de uma mão. Até lá!
você tem interesse em alcançar o auge da sua performance física, se tornar literalmente um super-humano, eu vou te convidar para a Academia do Fogo, onde tem todos os cursos referentes a treinamento físico, calistenia, powerlifting, streetlifting, musculação, rotina para optimização hormonal e regulação neuroquímica, e também te ensino a usar o seu maior poder, que é a sua energia sexual, sua virilidade, em prol de se tornar absurdamente forte. Nessa comunidade estão os membros mais fortes da raça humana, dentre vários outros cursos, que está tudo disponibilizado por R$ 33 por mês apenas. O link está aqui na descrição.